O jornalista Jerônimo Teixeira, da revista Cruzoé, defende que os manifestantes patriotas acampados diante de quartéis em Brasília sejam imediatamente expulsos. Ele afirma que o direito à livre manifestação é garantia constitucional. No entanto, depois do vandalismo da semana passada, é inaceitável que eles permaneçam acampados. Teixeira responsabiliza os bolsonaristas pelo vandalismo e violência ocorridos após a prisão de um cacique indígena. A também jornalista Fátima Bernardes fez muito feio ao acusar sem provas os bolsonaristas pelos ataques. Ela fez uma péssima comparação com o jogo do Brasil na Copa quando nossa seleção foi derrotada pela Ucrânia. Para ela, o resultado da eleição tem que ser aceito a qualquer custo. Confira. Vocês sabem que eu adoro futebol, né? Hoje era para nós estarmos jogando a semifinal da Copa contra a Argentina. Pelo menos era o que desejávamos, mas perdemos da Croácia e a Copa terminou para nós. Agora imagina se torcedores brasileiros e jogadores lá no Catar não aceitassem o resultado e saíssem pelas ruas de Doha botando fogo em ônibus, carros, depredando prédios públicos, agredindo a polícia, ameaçando a segurança de quem estava nas ruas. O que você diria? Certamente criticaria, acusaria de vandalismo, de crime, diria frases como perdeu, tem que respeitar o adversário. Pois bem, ontem algo muito grave aconteceu em Brasília. Brasileiros que não aceitam o resultado das urnas, da vontade da maioria dos eleitores, levaram o terror à capital do país. Eu fiquei horrorizada com o que eu vi pela TV. A que ponto informações falsas, mentirosas, levaram essas pessoas, né? Elas vivem um delírio. Foram atos criminosos. O que falta acontecer para que essas pessoas sejam punidas e a normalidade se restabeleça? O presidente e vice-presidente eleitos pelo mesmo sistema que levou o atual presidente ao poder foram diplomados ontem. A Justiça, os observadores nacionais e internacionais reconheceram a legalidade da votação. Você, que votou no candidato derrotado, mas não concorda com essa violência, com esse terror, precisa fazer a sua parte. Você precisa se manifestar contra esses atos criminosos que não vão mudar o resultado das urnas, mas que estão prejudicando, e muito, o país e os cidadãos brasileiros. Bom, eu faço aqui duas pequenas observações sobre a fala de Bernardes. Primeiro, perder uma Copa do Mundo não muda em nada a vida da gente. Numa eleição, a coisa é muito diferente, e principalmente diante dos vícios assinalados ao longo do processo aqui no país. Segundo, o jogo da Copa foi visto por milhões no mundo inteiro, ou seja, foi totalmente transparente. O mesmo não se pode afirmar de certas eleições supostamente democráticas. Eu encerro aqui com uma manifestação lamentável da também jornalista Miriam Leitão, da Rede Globo. Ela afirma que a equipe do suposto presidente eleito está provocando a incerteza do mercado financeiro e que traz de volta os piores pesadelos para investidores e a população em geral. Veja. Quando o mercado cai 10% Petrobras, 11% Banco do Brasil, tem razão o mercado financeiro. Porque o que está diante de nós? A incerteza, a volta, o risco da volta da ocupação política dos cargos de direção, de escolha de pessoas sem qualificação para os cargos, como é que foi, o que foi que a Lava Jato mostrou? É que cada diretoria da Petrobras era indicado por um partido político. E mesmo que fosse funcionário da própria Petrobras, era indicado por um partido. Então aquilo virava uma ilha, cada diretoria era uma ilha e ali ocorreram todas as irregularidades, tanto ocorreram que o dinheiro voltou, gente. Então isso aí não dá para falar que não aconteceu. Aconteceu e foi um país politraumatizado que votou no governo Temer essa lei para proteger as empresas. Mas proteger as empresas por quê? Porque nós somos donos da empresa, nós todos. É horrível que isso esteja acontecendo, é um retrocesso enorme. Na verdade, nós estamos diante de uma certeza. Lula não veio para melhorar coisa nenhuma. Ele veio para continuar a pilhagem aos recursos do erário. Tony Rodrigues, Além da Notícia.